Olá, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo continue reinando abundantemente na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu coração. Hoje já é o terceiro domingo, que estamos fora dos nossos templos, mas nós louvamos ao Senhor pelas oportunidades que Ele nos tem dado nesses dias e cremos que o Senhor tem falado ao seu coração, tem mostrado mudanças que são necessárias na nossa vida, na nossa família, e sei que o Senhor tem um propósito para todas as coisas e que no tempo certo o Senhor nos abençoará com a volta dos nossos cultos, todos unidos lá no templo. Mas até lá, estejamos atentos aos ensinos e às instruções do Senhor. Hoje foi um dia muito importante, marcante, na nossa nação, um dia em que crentes de diversas denominações estiveram unidos em um clamor pela terra, em um clamor pelo nosso Brasil. E eu gostaria de meditar um pouco no texto que foi bastante usado nesse dia, que se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, é um texto bastante conhecido, e ele diz assim: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." Creio que todos estão na expectativa do resultado desse versículo. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas o Senhor nos deixou aqui algumas condições para que essas coisas acontecessem. Antes, pensando um pouco no contexto, Salomão havia acabado de construir o templo, o santuário do templo estava pronto. Era momento de festa, momento de regozijo. A arca já tinha sido levada para lá. E então Salomão se reúne de pé diante do povo e faz uma oração pedindo a Deus que abençoasse aquele lugar, que abençoasse todas as pessoas que orassem voltados para aquele lugar. E ele começa a fazer uma série de pedidos ali: Senhor, quando alguém pecar e se arrepender, ouve. Quando Israel estiver ferido pelo inimigo e se voltar ao Senhor, ouve. Quando os céus estiverem fechados e não houver chuva e o teu povo clamar, ouve. Então Salomão coloca uma série de pedidos ali para que o Senhor atendesse numa oração de gratidão, de consagração daquele lugar que acabava de ser inaugurado. Agora, nesse capítulo 7, nós vemos que o fogo e a glória de Deus aparecem como sinais de aprovação. E o Senhor então vai falar. Deus aparece a Salomão, o texto diz que pela segunda vez, e agora Deus vai lhe fazer algumas promessas. Só que nessa promessa de Deus ao seu povo, existiam algumas coisas que o seu povo precisava cumprir. No verso 13, que é o verso anterior a esse verso, o Senhor diz assim a Salomão: "Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se..." Aí começa o verso 14. O Senhor está dizendo: se alguma coisa parece que não está bem, se por algum motivo eu cerrar os céus e parece que as bênçãos não estão vindo, elas podem voltar a vir se o meu povo fizer certas coisas que agora eu vou dizer a você. E o Senhor disse a Salomão como primeira coisa: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. O que seria se humilhar? Nós podemos ver se humilhar colocado aqui como reconhecer que errou, ou tornar-se humilde. Também aceitar a correção. Humilhar aqui também seria reconhecer que os planos de Deus são de fato melhores que os nossos, que nós seguimos caminhos tortuosos, que nossas escolhas não foram tão bem feitas, que nós erramos e reconhecemos que Deus estava certo. Se humilhar aqui é também reconhecer que através dele é que as coisas serão feitas. Através dele é que as coisas podem se ajustar.
A Bíblia diz que nele está tanto o querer como o efetuar. Nada foge ao seu controle. Então, primeira coisa que o texto nos pede, se humilhar, reconheça que errou, reconheça que os planos de Deus são melhores. Reconheça que saímos do seu caminho, do seu propósito. Reconheça isso. Isso é se humilhar. A segunda coisa que o texto pede para que façamos é orar. Orar é conversar com Deus. É colocar diante dele nossas ansiedades, é colocar diante dele os nossos pedidos, é colocar diante dele o nosso pedido de perdão, é falar com ele daquilo que ansiamos, é falar com ele daquilo que está nos assustando, está nos oprimindo. Isso é orar, é conversar com Deus. E logo em seguida ele coloca buscar a minha face. Mas orar e buscar a face não é a mesma coisa? Não, não é. Orar é apresentar os pedidos. Buscar a face é ir em direção a Deus. Muitas das vezes nós estamos colocando diante do Senhor nossos pedidos, mas nós só queremos que o Senhor nos responda aos pedidos. Nós só queremos ter a solução do problema, não queremos ir diante do Senhor. O Senhor diz que mais que orar, o povo deveria buscar a face do Senhor. É ir na direção dele. Não é só pedir as bênçãos, mas querer o Deus que nos abençoa com aquelas bênçãos que nós pedimos. Ir na direção de Deus. É como o filho pródigo, que não simplesmente expressou o que queria, mas foi na direção do Pai. Buscar a face de Deus é mais do que orar. É ir na direção daquele a quem estamos pedindo alguma coisa. E para terminar ele diz, e se converter dos seus maus caminhos. Isso aqui nos dá a ideia de que esses pedidos, esses requisitos que eram para ser seguidos, não era para ser feito uma vez só. Humilhar, orar, buscar e se converter. É para abandonar a vida que estava levando, o jeito que estava levando e adotar agora uma vida de humildade, adotar agora uma vida de oração, adotar agora uma vida que busca a Deus. Isso é se converter do que estava fazendo e passar a agir de uma forma diferente. Então, se o meu povo reconhecer os seus erros, humilhar, orar, colocar os seus pedidos diante de mim, buscar a minha face, vir na minha direção e permanecer diante de mim, e se converter dos seus maus caminhos. Essa era a proposta. Abandonar a velha vida e agora viver uma nova vida. Isso combina com o que Paulo diz em Efésios, de despir-se do velho homem, deixar as velhas práticas e revestir-se e vestir-se agora de uma nova criatura, de um novo homem, de novos hábitos, de uma nova vida. O Senhor disse, se o meu povo fizer essas coisas, humilhar, orar, buscar e mudar de vida. Então Deus espera muito mais do que um dia de clamor. Deus ouve o clamor. Mas Deus espera que a gente mude de vida. Deus espera que a gente mude nossos hábitos. Deus espera que a gente volte de uma forma diferente, porque voltar do jeito que estava foi o jeito que estava que fez chegar onde estamos. Deus quer que abandonemos o pecado e os hábitos pecaminosos para uma nova vida. Então, eu ouvirei dos céus. É como se o Senhor tivesse se afastado, né? Eu vou ouvir lá de cima, mas não é Ele que se afastou. Nós andamos na direção oposta. E por isso talvez Ele tenha ficado um pouco longe. Então Ele diz, eu vou ouvir, vou perdoar os seus pecados e vou sarar a sua terra. Há bênçãos para recebermos, mas há condições para que essas bênçãos cheguem. Que esse dia tenha sido para a nossa nação e para nós mais do que um dia de busca a Deus. Que tenha sido um dia de decisão, de abandonar a vida que levamos, que desagradava a Deus, para começar a agir de uma forma que agrade ao Senhor. Para começar a viver, para começar a andar de uma maneira que agrade ao Senhor, da maneira que o Senhor determinou. E então, como diz em Deuteronômio, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor abençoe a nossa terra,
Que esses momentos, que esses dias de fato sejam momentos de mudança, de restauração, de renovo na nossa vida, na nossa casa e, por consequência, também será sobre a nossa sociedade e sobre as nossas igrejas. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor nos abençoe grandemente e que você continue na paz de Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe.